Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao estudo da vida dos espíritos, na pergunta 254, questiona o seguinte: os espíritos sentem fadiga? Têm necessidade do repouso? Experimentam-nas? Não pode sentir fadiga, como a entendeis. Conseguintemente, não preciso de descanso corporal, como vós, pois que não possui órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, no entanto, repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente moral, e o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repouso. Então é bom a gente sempre lembrar, né, que o espírito, né, não sofre a fadiga, não sofre certas dores, porque ele não tem mais o corpo físico. Mas às vezes levamos certas sensações, né, em função das nossas inferioridades, mas nós não precisamos tais como quando estamos no plano espiritual. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Pergunta interessante, hein? Angústias morais, que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Muito bom lembrar que uma das torturas maiores que nós sofremos muitas das vezes é o arrependimento, é o remorso. Às vezes cometemos certos erros e depois se arrependemos amargamente, como diz a história. E o nosso sofrimento é muito grande, é um tormento muito grande que o remorso nos traz. Mas não é uma dor física. Então, tanto sentimos a dor moral hoje, que é o remorso, por exemplo, como depois, quando desencarnamos. Chegamos no plano espiritual, percebemos que fizemos isso, aquilo que não devíamos. Aí bate o arrependimento, bate a dor moral, bate o sofrimento moral, bate a tortura. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Isso ocorre muito nas reuniões mediúnicas. Espíritos chegarem dizendo que seu corpo está queimando, que ele está nas chamas, ou que ele está sentindo no frio, que ele está numa geleira. Isso é muito comum acontecer. Olha que resposta. É reminiscência do que padeceram durante a vida. Reminiscência não rara, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante e a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de a pessoa, havendo tirado o manto que o envolvia, julga passando algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. Então, às vezes, desencarnamos, muitas das vezes, em situações muito difíceis, como no frio, no calor, no fogo, e guardamos aquela impressão. E muitas vezes se mantemos sentindo aquela impressão. Nós temos hoje pessoas encarnadas que reclamam a vida toda de um mal que ela já teve. Ela nem tem mais, ela já ficou curada, mas ela não consegue esquecer, parece que ela faz questão de falar daquela doença, parece que ela faz questão de querer aquela doença para ela, né? Então, é a mesma coisa. Você leva consigo a impressão da sua vida, o seu sofrimento, e muitas pessoas se prendem a isso aí. Tem pessoas encarnadas que são presas a passado, ela só toca naquele assunto, ela só fala daquele assunto. Ela não está vivendo o momento, ela está vivendo lá um passado. Também, quando desencarnamos, levamos essas impressões de frio, de calor, de qualquer outro tipo de sensação.
corpo é um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem por concepção a dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser tão penosa, mas não pode ser ação física. Quer dizer, a pessoa lembra-se de certas enfermidades, lembra-se de certa situação difícil que passou, né? Momentos de angústia, momentos de tristeza, momentos de muitas dores, mas não é uma dor física, é uma dor moral, é uma lembrança moral. Então, a alma às vezes conserva isso aí, mas não é uma dor física. Escolha das provas. Será que escolhemos mesmo as nossas provas? Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Sabemos antes de reencarnar como vai ser a nossa vida aqui, o que vai nos acontecer? Temos essa percepção? Ora, ele próprio escolhe o gênero das provas, porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Muito interessante isso aí. Nós escolhemos as nossas provas, por pior que elas sejam. Porque quando no plano espiritual nós percebemos que precisamos disso ou daquilo para corrigir isso ou aquilo de passado. Então lá a gente escolhe, quero isso ou aquilo. Só que quando chega aqui, muitas das vezes a gente não lembra e às vezes não quer nem aceitar muito bem. Na pergunta 258A, diz o seguinte: não é Deus então que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Ide agora perguntar por que decretou ele que esta lei e não é aquela. Dado ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos, a consequência que estes tiverem. Nada lhe estova o futuro. Abertos se acham, assim, os caminhos do bem, como do mal. Se vier a sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de começar o que foi mal feito. Demais, cumpre-se distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós mesmo quem criou, e sim Deus. Vós, porém, foi o desejo de a ela se expor, por haverdes visto nisso um meio de progredir, e Deus permite. Então, muitas das vezes, nós escolhemos certas provas e a espiritualidade maior, mensageiros de Deus, se incumbe de planejar esta reencarnação, de planejar essa programação reencarnatória, até mesmo os perigos que nós temos que escapar deles, usando o nosso livre-arbítrio, usando o bom senso, para podermos crescer cada vez mais. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deva sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida, nós as previmos e as buscamos? Todas não. Porque não escolheste e previste tudo o que lhe sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhestes apenas os gêneros de prova. As particularidades correm por conta da posição em que vos achais. São muitas vezes consequência das vossas próprias ações. Isso é de uma importância muito grande. Escolhemos o gênero de prova a qual devemos suportar. O que vai ocorrer durante essa provação é por nossa conta. Escolhemos, por exemplo, um gênero de prova: estar
no meio do transporte. Então, de alguma sorte, você vai viver no meio de transporte. O seu caminho está ali. O que vai acontecer com você na área do transporte é com você. Então, transporte é um gênero de prova. Escolhemos estar no gênero de prova da saúde. Então, você vai estar na área da saúde. Isso você escolheu. Agora, o que vai acontecer com você na área da saúde, isso depende do seu comportamento, depende de você. Escolhemos estar na área da educação. Você vai estar na área da educação. Mas o que vai acontecer com você nesta área é com você. Quer dizer, o que te acontecer de bom ou de ruim é resultado do seu comportamento. Ficou bem claro isso aí? Porque às vezes tem coisas que a gente culpa Deus, culpa as encarnações, culpa as débitos do passado, mas a maioria das vezes é o nosso comportamento hoje que leva a gente a errar. Vou dar um outro exemplo aqui, ó. Escolhendo, por exemplo, nascer entre os maus feitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorava, porém, quais os atos que viveria a praticar. Esses atos resultam do exercício de sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Quer dizer, você escolhe um gênero de prova. Quero viver entre os malfeitores. De uma certa forma, é lógico, com a intenção de ajudar, né? O que vai acontecer com você lá é de acordo com o seu comportamento. Costumamos dizer que ninguém é fruto do meio em que vive. Existem pessoas que se deixam arrastar pelo meio em que ela vive. É diferente. Então, os gêneros de prova são isso aí. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinadas espécies? Sabe, portanto, de que a sua natureza serão as vicissitudes que lhes depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Quer dizer, nós sabemos que o gênero de prova que a gente escolhe vai nos proporcionar esse risco. Vai nos engrandecer assim. Então, isso nós sabemos. Mas nós não planejamos dar uma tropeçada lá e cair, quebrar um pé, quebrar uma perna, quebrar um dedo. Nós não planejamos dessa forma. Planejamos os seres, nós planejamos o gênero de prova a qual nós vamos viver. Ficou claro isso aí? Como pode o espírito desejar nascer entre gentes de má vida? Olha só que pergunta interessante. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que ele haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. Preciso é que ache e encante com gente dada à prática de roubar. Olha só. Uma coisa é a gente ser honesto sem ter oportunidade de roubar. E outra coisa é você ser honesto com a oportunidade de roubar nas mãos. Então, eu hoje não vivo no meio das más vidas. Como eu sei que se eu estivesse lá, eu não ia sucumbir, eu não ia me tornar uma pessoa má também. Eu preciso colocar isso em prova. Então, muitas das vezes, pedimos esse tipo de prova para provar mesmo para nós também, né, que nós estamos melhorando. Provar também que nós estamos crescendo. Pedimos a Deus para reencarnar no meio político, gênero de prova política. Sabemos que estamos sujeitos a claudicar. Sabemos que estamos sujeitos a fracassar. Sabemos que estamos sujeitos a se corromper. Daí é com a gente. Só recebemos permissão para reencarnar no gênero de prova que escolhemos, meio político. Assim, se não houvesse na Terra gente de maus costumes,
o espírito não encontraria aí meio apropriado ao sofrimento de certas provas? E seria isso de se lastimar? Quer dizer, olha que pergunta aí. Então, se não houvesse pessoas, meios ruins, eu não teria meios de provar. E aí a questão vem uma outra pergunta, isso seria de se lastimar? Quer dizer, tomara que fosse assim, né? É o que ocorre nos mundos superiores, onde o mal não penetra. Eis porque nesses mundos só há espíritos bons. Fazei que em breve o mesmo se dê com a terra. Olha como isso é interessante. Nos mundos mais puros, nos mundos superiores, não existe essas maldades, não existem esses maus. E o que nós temos que fazer? Fazer com que em breve o mesmo se aconteça com a terra. Se torne um mundo bom, um mundo angélico, um mundo de regeneração, um mundo em que as pessoas vivam em paz, sem sofrimento e sem dor. Mas isso cabe a nós também, transformar o nosso planeta Terra num mundo angélico.